Você já parou para pensar por que os elfos vivem para sempre enquanto os homens são destinados a morrer? No universo de O Senhor dos Anéis, essa diferença vai muito além de uma questão de tempo ou destino. A imortalidade dos elfos e a mortalidade dos homens estão profundamente ligadas ao propósito da sua criação e ao papel que cada raça desempenha em Arda, o mundo de Tolkien. Mas será que viver para sempre é realmente uma bênção? Ou a mortalidade dos homens é na verdade uma maldição disfarçada? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. O Aragorn irá morrer. Nada poderá suavizar a dor da morte dele. No universo de Tolkien, Eru Ilúvatar, o criador de tudo, decidiu dar destinos diferentes para cada um dos seus filhos e isso levanta muitas dúvidas, porque isso parece meio injusto. Por exemplo, os elfos, conhecidos como primogênitos, não adoecem e podem viver para sempre. Seus corpos são feitos da própria essência da terra, e mesmo que possam ser destruídos fisicamente, seus espíritos são fortes e eles voltam ao mundo depois de um tempo. Já os homens, os chamados sucessores, são muito mais frágeis. Eles podem morrer em batalhas, acidentes ou por doenças. Além disso, eles envelhecem e com o tempo a morte chega para eles. E o que acontece com os espíritos dos homens depois que eles morrem? Isso nem mesmo os elfos sabem. Então, por que Eru teria dado destinos tão diferentes para essas duas raças? Será que ele preferia os elfos e desprezava os homens? Bom, dentro do próprio universo de Tolkien, os homens também se questionavam sobre isso, e em certo ponto da história, alguns chegaram a lutar contra os Valar na busca pela imortalidade. Durante a Segunda Era, os Valar deram uma ordem aos Númenóreanos. Eles não podiam navegar para o oeste até o ponto onde não conseguissem mais ver a costa da sua ilha, Númenor. Eles até obedeceram essa regra por um tempo, mesmo que nunca tivessem entendido o porquê disso. E antes da rebelião e da destruição de Númenor, os mortais podiam navegar até as Terras Imortais sem precisar passar por portais mágicos ou nada do tipo. E agora eles não podiam mais. Foi por isso que Malwë, o chefe dos Valar, proibiu os Númenóreanos de se afastarem muito em direção ao oeste, porque se eles fossem longe demais, eles acabariam chegando em Valinor, a terra dos Valar, e ali moravam os elfos e outras criaturas imortais. Toda a beleza e a perfeição daquele lugar, eles poderiam ser tomados por um desejo incontrolável de se tornarem imortais também. Então, ele tomou a decisão de proibir que os homens navegassem tão longe. Naquela época, Valinor ainda fazia parte de um mundo visível e era um lugar especial, onde Eru permitia que os Valar vivessem. E de vez em quando, os elfos vinham de lá até Númenor, em barcos que pareciam aves brancas voando em direção ao pôr do sol. Mas essa proibição só valia para o oeste. Os Númenóreanos ainda podiam navegar para o leste e explorar a Terra-média. O problema é que mesmo que eles viajassem para as outras terras, o desejo deles era sempre voltar o olhar para o oeste, para o que estava proibido. Esse desejo só foi crescendo dentro deles, mesmo que eles não falassem abertamente sobre isso. E foi aí que o inteligente e malicioso Sauron começou a explorar esse desejo crescente dos homens pela imortalidade, tornando a situação ainda mais complicada. Ano após ano, o desejo dos Númenóreanos pela imortalidade só aumentava, até que ficou praticamente impossível de controlar. Eles começaram a olhar para o oeste, na direção das Terras Imortais, e se perguntavam por que não podiam viver para sempre, assim como os elfos.
quanto mais poder e glória Númenor alcançava, maior era a insatisfação. Porque mesmo que os Númenóreanos vivessem muito mais do que os homens da Terra-média, isso parecia muito pouco em comparação com os elfos. O primeiro rei de Númenor viveu 500 anos, mas isso não era nada comparado aos elfos que viviam mais de 20.000 anos. E com o tempo, os Númenóreanos começaram a falar abertamente sobre essa insatisfação. E nessa época, Sauron já tinha sido levado como prisioneiro para Númenor pelo rei Ar-Pharazôn. Mas Sauron era muito esperto e em pouco tempo se tornou o conselheiro mais influente do rei. Ele começou a espalhar boatos de que os Valar, os Maiar e os Elfos eram imortais porque eles viviam nas terras imortais, e que se os homens fossem para lá, eles também se tornariam imortais. Esses boatos começaram a se espalhar entre o povo de Númenor e chegaram até os elfos, que levaram a notícia para Valinor. Manwë, o líder dos Valar, ficou muito triste ao saber disso e enviou uma mensagem severa ao rei de Númenor, dizendo que o destino do mundo só podia ser alterado por aquele que o criou. E disse que mesmo que eles conseguissem chegar em Valinor, isso não os tornariam imortais. Não é a terra que dá a imortalidade ao seu povo, mas o povo imortal que consagra a terra. Só que os Númenóreanos não ficaram nem um pouco satisfeitos com essa resposta. E eu nem preciso dizer que Sauron estava amando isso tudo, né? Ele continuava a provocar os Númenóreanos. Ele os incentivava a ir para o oeste, mas o rei decidiu não atacar Valinor de imediato. Ele ainda lembrava dos avisos dos Valar, mas Sauron era paciente e, como ele mesmo dizia, para quem é imortal, os anos passam num piscar de olhos. E com o tempo, o rei Ar-Pharazôn começou a sentir o peso da idade e o medo da morte crescia cada vez mais. E percebendo que o rei estava mais vulnerável do que nunca, Sauron voltou a insistir, dizendo que o rei agora tinha tanto poder que não precisava mais seguir nenhuma ordem ou proibição. Ele deveria navegar para onde ele quisesse, sem temer ninguém, nem mesmo os Valar. Sauron repetiu que as terras imortais eram sagradas e que era o poder dessas terras que dava imortalidade aos seus habitantes, inclusive ele, que era imortal só porque ele tinha vivido lá. Meu Deus, Sauron era muito mentiroso. Então, Ar-Pharazôn, tomado pela arrogância e já sob a sombra da morte, pois o seu tempo estava se esgotando, deu ouvidos a Sauron e começou a planejar em segredo uma guerra contra os Valar. Então Ar-Pharazôn ordenou que a maior frota naval já vista em Númenor fosse reunida para atacar as Terras Imortais. Só que Manwë, líder dos Valar, invocou Eru, o próprio deus, e então Ilúvatar destruiu os navios númenóreanos e afundou a ilha de Númenor, e ainda retirou as terras imortais do alcance dos mortais para sempre. A partir de então, somente seres imortais como os elfos puderam acessar aquelas terras. Alguns mortais chegaram a ir até as terras imortais, como Bilbo e Frodo, mas eles só conseguiram isso porque eles foram levados pelos elfos e porque fizeram por merecer receber essa dádiva tão enorme. Gimli também chegou a ir para as terras imortais porque o Legolas levou ele. Agora vamos responder a pergunta principal desse vídeo. Por que Deus fez os elfos imortais e os homens mortais? Bom, cada ser criado por Ilúvatar tinha um propósito específico. O propósito dos Valar era ajudar Deus na criação do universo e depois auxiliar os seus filhos, os elfos e os homens em Arda. O propósito dos Maiar era ajudar os Valar em missões menores.
Mesmo os filhos de Deus, os elfos e os homens tinham propósitos diferentes. Os elfos foram criados para serem os filhos primogênitos de Deus em forma física, vivendo sob o cuidado dos Valar nas Terras Imortais, onde poderiam ser visitados por Ilúvatar. E nós também temos que lembrar que os elfos desvaneciam ou minguavam, digamos assim, se eles permanecessem na Terra-média. O próprio Elrond disse para Arwen que se ela não aceitasse a última chance de velejar até as Terras Imortais, ela morreria de velhice. Esse minguar significa que a alma élfica continua imortal, mas o corpo se torna apenas uma sombra do que já foi. Isso acontecia com todos os elfos que permanecessem na Terra-média. Legolas, por exemplo, depois da morte de Aragorn, parte para as Terras Imortais e convida Gimli para ir com ele. Mesmo sem nunca ter estado em Valinor, Legolas sentia esse chamado instintivamente, porque a Terra-média não era destinada aos elfos, mas sim aos homens. A Terra-média é um lugar onde tudo envelhece, e quando um elfo desafia essa ordem, ele começa a definhar, mesmo que fosse lentamente. Isso explica porque, mesmo vivendo tanto tempo na Terra-média, os elfos eventualmente precisavam partir. É por isso que Elrond envia o seu povo para o oeste, e ele mesmo parte para lá no final da trilogia. O mesmo acontece com Lothorin. Nos livros, Lothorin foi completamente evacuada depois que a Galadriel partiu, e os elfos que ficaram na Terra-média em algum momento acabariam partindo também. Agora, os homens. O propósito deles é talvez o mais nobre de todos: fazer companhia ao próprio Criador fora dos circuitos do mundo. Você já parou para pensar que os Valar habitavam as Terras Imortais, mas Eru-Ilúvatar não? Ele está além dos círculos do mundo e é para onde os homens vão depois da morte. A morte não foi uma punição, mas um meio de passagem para o plano espiritual. Os homens foram destinados a viver uma vida mortal e provar seu valor nesse período. Se eles conseguissem, eles teriam a honra de fazer companhia a Deus. No Silmarillion está escrito que os elfos e os homens são os filhos de Ilúvatar, mas que os homens, ao contrário dos elfos, não pertencem nem à Terra-média nem às Terras Imortais. Eles foram feitos para algo maior. Então, quando nós analisamos dessa forma, dá para ver que a Arwen abrir mão da sua imortalidade não foi um mau negócio, porque ela poderia viver ao lado do amor da sua vida e quando ela morresse, ela viveria na companhia do Criador. E é por isso que os Valar dizem: qual de nós deveria invejar o outro? Eu olhei em seu futuro e o que eu vi foi morte. Mas também a vida. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! A vida dos elfos a está deixando. Essa foi a minha escolha.